Olá, tudo bem? É com imensa alegria e o coração em festa que nós acolhemos o convite dos nossos irmãos do SELEC, o Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, lá na cidade universitária. É com alegria que nós recebemos este convite para falarmos desta obra magnífica do livro Caminho, Verdade e Vida, na sua lição 69, falando sobre as comunicações, que nos leva também a estarmos dialogando a respeito do livro dos médiuns. Vamos orar? Vamos orar para iniciarmos, junto com os nossos irmãos do SELEC, esta obra magnânima, psicografada por Chico Xavier. Oremos. Glória te damos, Senhor Jesus, por esta oportunidade de amarmos e de servirmos, e podermos estar juntos, Senhor, unindo os nossos corações e buscando entendimento a respeito desta doutrina. Doutrina de paz, de luz e de consciência, que nos faz conquistar, Senhor, o universo que preparastes para nós desde o começo das eras, dos tempos, e que hoje, através da nossa criação, que nos fizestes simples e ignorantes, buscarmos a Ti, Senhor, como conselheiro de nossas almas, através de suas leis, que são inexoráveis em todo o universo. Abençoa-nos a todos, encarnados e desencarnados, unidos nesse instante, no Teu amor. Obrigado, Senhor. É com esta imensa alegria e o coração em festa que nos reunimos perante esta pequena plateia que, ao vivo, estão nos ouvindo agora no SELEC, e vocês que irão ouvir depois, ou durante a exposição que será transmitida por esta casa. Este tema que vem a calhar sobre mediunidade, porque ele fala das comunicações, nos faz relembrar a imperiosa necessidade de olharmos os dois temas que vêm antes, os 67, os vivos do além, e 68, além do túmulo. São dois temas anteriores a esse, ao 69, que fala a respeito das comunicações. E olhe o que João, no capítulo da sua epístola A, ele diz, 1 João, de 4-1. Amados, não creais em todos os espíritos, mas provais se os espíritos são de Deus. Quando nós ouvimos isso, nós nos fazemos recordar que João estava a nos informar a respeito da importância que é de todo o pretendente ao estudo da mediunidade, aquele que está desenvolvendo, através dos estudos, das pesquisas, sempre se aprimorar dentro deste conceito, do estudo e da pesquisa. Quando nós nos entregamos a esta doutrina, deixa eu pegar aqui mais uma obra. Quando nós pegamos o livro dos médiuns e começamos a estudá-lo, verificamos que não somente o livro dos médiuns, mas também o livro dos espíritos, a Gênese, o céu e o inferno, são obras chamadas de base para que você tenha uma ideia correta a respeito do espiritismo. Não estamos falando aqui de somente os conceitos sobre mediunidade, mas de comunicação. Nos prepararmos para sermos receptores. E por que, vocês me perguntariam, por que, Hinaldo, é preciso compreender a doutrina como um todo para sermos excelentes receptores e emissores? Porque, veja, no momento em que você se aprimora, no momento em que você se instrui, no momento em que você colhe para si essas informações, lembre-se, você receberá as condições e estará amealhando para si
as condições necessárias para o aprimoramento mediúnico. Porque imaginemos nós que você estivesse cursando o interesse de agora ser um médico, um bom médico, em qualquer área que você imagine. Você simplesmente iria se inscrever em um hospital para atender? O hospital iria lhe pedir o seu currículo. Ou seja, o que você teria a apresentar como conhecimento a respeito daquela. Não, eu não sou formado em medicina, não. Ele disse, então você não pode atender. Assim mesmo, acontece com a mediunidade. Há pessoas que chegam na casa espírita e se dizem médiuns. Olha, médiuns todo mundo pode ser, claro, porque todos nós temos essa faculdade é inerente ao corpo físico. A de comunicação com os espíritos é natural. Todos nós temos a mediunidade. Mas nem todo mundo é médium. Ora, Hinaldo, como é que você pode dizer que a pessoa tem mediunidade, mas não é médium? Porque Kardec, no livro dos médiuns, nos deixa bem claro que médium, para receber essa nomenclatura de médium, olha lá a nomenclatura de médium, não estamos falando de mediunidade. Mediunidade é o sentido, como é o de ouvir, o de falar, o de ver. Tá? Aí ele diz, este sentido é quintessenciado. Ele, para você ser médium, é preciso que você, não são os outros, você perceba a presença dos espíritos em qualquer grau. Entende agora? Não é mais aquela dificuldade que a gente de entender, dificuldade de entender quando você é médium e quando você tem mediunidade. Ter mediunidade, você pode afirmar, todo mundo tem mediunidade. Todo mundo tem mediunidade. Mas nem todo mundo percebe os espíritos. Por isso que este critério de ser médium é só quem percebe. Os que não percebem, porque eles não têm rudimento nenhum. Aqueles que se dizem verdadeiras portas. Eu sou uma porta, só se alguém bater em mim para eu sentir alguma coisa. Entende? Então, esse não é médium, mas tem mediunidade, porque ele sofre a influência dos espíritos, e sentir a influência dos espíritos é uma coisa. Agora, perceber essa influência, por este fato, Kardec diz que você é médium. Sentiu a diferença? Ficou mais claro agora? Se não, vem no particular e nós podemos ter uma boa conversa a respeito sobre isso. Ou se inscreva na casa, no SELEC, onde você terá aulas fantásticas a respeito sobre isso. Né? Então, é primoroso que o médium, o propenso a ser médium, aquele que percebe em algum grau a interferência dos espíritos, por este fato, ele precisa, sim, buscar uma casa espírita bem orientada. Por que nós falamos em ser uma casa espírita bem orientada? Para que você perceba o quanto é importante ter um bom conhecimento, uma casa que lhe apresente todo o estudo básico da doutrina. Por que, Hinaldo? Porque, afinal de contas, você vai utilizar-se de um instrumento que vai necessitar de você e rigorosamente vai te exigir muito conhecimento. Ah, Hinaldo, está me deixando medo, e é para botar mais medo ainda. Muito mais do que você possa imaginar. Porque se os espíritos nos interferem, conforme está no Livro dos Espíritos, que eles interferem em nossas vidas muito mais do que vocês podem imaginar, assim como no Livro dos Espíritos, nós vamos citar também o Livro dos Médiuns, que vocês vão encontrar no capítulo 19, se não me falha a memória. Esta obra nos traz uma informação perfeita nesta obra aqui, o Livro dos Médiuns. Vocês vão encontrar, vamos olhar aqui, capítulo 19. Vamos ver se é ele. Vamos ver, porque a gente muitas vezes cita, né? E muitas vezes não é. Mas vamos lá. Capítulo 23, volta mais. 21. Capítulo 19. Vamos lá. Capítulo 19 fala sobre do papel do médium nas comunicações. Perfeito. Então, vamos voltar aqui. Então, olha aí.
Quando nós estamos no capítulo, desculpem, não é 19, é 18, capítulo 18 do Livro dos Médiuns. Olha o que os espíritos nos trouxeram e brindaram com um capítulo. Gente, olha o tamanho do capítulo, uma página, 2, 3, 4 e meia. Um capítulo com 4 páginas e meia. E aí já entra no papel dos médiuns na comunicação. Mas que capítulo é esse? Tão pequeno, Hinaldo. É capítulo pequeno que deveria... Todas as pessoas que são propensas ou desejam a faculdade mediúnica das comunicações deveriam ler primeiro este capítulo. Olha lá o que ele fala. Dos perigos e inconvenientes da mediunidade. Entende? Como é difícil? Como é difícil. Se não tivermos a precaução de lermos esse capítulo primeiro, como o 18º capítulo do Livro dos Médiuns, nós vamos ficar nos debatendo. Nos debatendo em quê, Hinaldo? Na hora de sermos formados da mediunidade. Tanto é que este capítulo está após o capítulo que fala da formação dos médiuns. Então, você já percebeu que o Livro dos Médiuns está recheado de informações que nos fazem compreender o quanto é importante, gente, estudarmos a doutrina para nos comunicarmos. Ah lá, existe uma questão no Livro dos Espíritos, que é outra obra. Está vendo como é importante saber, compreender o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Gênesis, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta obra, o Livro dos Espíritos, tem uma questão que Kardec perguntou aos espíritos. Até que ponto os espíritos interferem em nossas vidas? Em nossas vidas. Ele não quis dizer dos espíritos, de todo mundo. E os espíritos responderam, muito mais do que vocês possam imaginar. De ordem são os espíritos que vos dirigem. Ah, gente, eu me senti um marionete. Você não sentiu, não? Uma marionete é como se nós não tivéssemos vida. E nós temos quando temos personalidade, quando nós começamos a assumir as nossas responsabilidades. Mas aqueles que não têm, aqueles que não percebem, os espíritos influenciam. Todos sofrem influência. Todos. Reencarnou, recebe influência. Desencarnado, recebe influência. Quais são os nossos principais influenciadores? Os nossos pais. Os nossos parentes, nossos irmãos influenciam, os nossos professores. Não é isso? Então, todas as nossas influências nós recebemos, quer de espíritos desencarnados, quer de espíritos reencarnados. Mas somos totalmente influenciáveis. Por isso que ele diz que todo mundo tem mediunidade. Mediunidade é essa sensibilidade de receber e sofrer essa influência. Receber a influência. Receber a influência. Influenciar os outros. Veja o que é mediunidade. Você pode influenciar os outros, como pode também receber essa influência. De encarnados e de desencarnados. Agora, quem é que percebe, em qualquer grau, o médium? Aquele que é médium percebe que está sendo influenciado. E ele diz, Kardec, no Livro dos Médiuns, aquele que percebe em algum grau a influência dos espíritos, por este motivo, é médium. Médium. Ser médium, ser catalogado como médium. Mediunidade todo mundo tem, porque todo mundo sofre a influência. Ficou mais claro agora? Ficou. Vamos para as comunicações. E aí, o nosso grande Chico Xavier, nosso grande Emmanuel, através de Chico Xavier, nos traz, neste livro Caminho, Verdade e Vida, este item número 69. Que ele começa logo nos dizendo o seguinte: não creais. Amados, não creais. É a todos os espíritos, mas provai-os se ele é espíritos são do Senhor, ou seja, de Deus. João 1, de 4 a 1. E aí, Emmanuel comenta este trecho, lembrando-nos e nos fazendo lembrar que João estava em uma cidade com outro discípulo que saía aos pares para pregar. Eles receberam um convite. Veja, lá na Bíblia está escrito, não sei o que estou inventando, um espírito se materializou para ele da outra cidade e veio-lhes convidar
para ir levar a boa nova lá em sua cidade. Não é legal a gente ouvir que existia essa comunicação? E João aceitou, falou com o seu amigo e disse, olha, fomos convidados para irmos a outra cidade, levar a boa nova. E eles foram radiantes levar a boa nova. Quando eles estavam se aproximando, o mesmo Espírito aproxima-se e diz a ele o que é que eles podem ou não podem falar naquela cidade. E aí, João simplesmente vira, afastai-vos de mim, espírito imundo. Ora, não era o mesmo Espírito que o convidou? Era, mas agora ele estava querendo influenciar João para fazer o que ele quiser, o que ele queria. Agora não era levar a palavra, disse, eu sigo a um Senhor somente. O que eu vou fazer lá compete a mim, o que está escrito por Jesus em seus evangelhos. Ou a Boa Nova, que na realidade não existia evangelho nenhum, existia a Boa Nova, existiam as cartas, existiam essas epístolas, ainda não existia nem o evangelho de João. Prestem atenção. João ainda estava no começo, não tinha sido preso ainda. Então percebam que esta viagem dele à cidade foi para convite pelo mesmo Espírito, que ora ele aceitou o convite para ir à cidade, mas quando denotava ele a necessidade de fazer algo que se contrapunha ao que o Cristo pregava, ele disse, afastai-vos de mim, Espírito. Porque agora tu estás tomando parte de espíritos trevosos, de espíritos que querem dizer o que é que eu tenho que dizer? Não. E eles foram pregar, gente, eles foram apedrejados, eles levaram pedra, eles foram acicatados nessa cidade. E quando eles lá saíram, bateram a poeira, como dizia o mestre, e saíram, mas pregaram, deixaram a semente. E saíram de lá fugidos, porque apanharam. Por quê? Porque o Espírito disse, eu não adverti, vocês falassem dessa maneira. Não, tem que falar da maneira que tem. Preste atenção. Os Espíritos vão chegar e dizer assim, olha, não diz que Espiritismo é uma doutrina, não. Isso para os novos. Olha como é que ele começa aqui. Os novos discípulos do Evangelho. Os novos discípulos do Evangelho. Que são os do século XXI também. Somos nós hoje, contemporâneos. Nós que fazemos parte do SELEC, do GENA, que é o Ninarueira, né, do SELEC, do Paz, Luz e Harmonia, dos centros espíritas de todo o mundo. Os espíritos dizem assim, nós somos imortais, nós nos comunicamos, nós temos várias vidas, encarnações, nós temos vários mundos, nós temos somente um Senhor, que é Deus. Gente, são verdades absolutas, são 5 bases que a doutrina espírita nos dá. E aí chegam alguns que não são espíritas, mas infiltrados no espiritismo, para transformar o espiritismo numa filosofia de vida, dizendo-se agora um progresso diferente, um norteamento. Olha aquele espírito que veio atentar João. E a gente tem que dizer que não, senhor, espiritismo é uma doutrina. É uma doutrina filosófica com bases científicas e com conceitos religiosos. É tríplice aspecto. Ciência, filosofia e religião. Não somos só filosofia. Nós não seguimos a filosofia de ninguém. Nós seguimos... Olha a filosofia espírita, onde é que está? Aqui, ó. Perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. De canto nenhum mais. Ah, mas você tem que entender que, filosoficamente, Kardec, que era o seu rivail, antes não me interessa. Não interessa saber o que Kardec pensava. O que me interessa é o pensamento que os espíritos trouxeram e em que Kardec se transformou. Quer saber em que Kardec se transformou? Leia 2 obras. Fácil, é rápido, você acaba logo. Ou uma delas é bem pequenininha, o que é o Espiritismo. Leia lá. E logo os primeiros capítulos, que ele recebe o contraditor ou o cético e vai lhe explicar o que é o Espiritismo. E aí vai explicar para você, que ainda não conhece bem muito, vai lá, lê o que é o Espiritismo. E se quiser acompanhar, nós estamos fazendo na nossa transmissão ao vivo, todos os dias, todo de segunda, de domingo a domingo. Nós começamos de segunda a sábado, de 8 às 9 da manhã e de 19 às 20 horas. Todos os dias. Exceto a quinta à noite e o sábado à noite, que nós não transmitimos pela nossa rede. É a rede do Grupo Espírita Ninarueira. O Estudo Livre dos Médiuns na quinta e o Evangelho no sábado.
somente de 19 às 20 horas, na quinta e no sábado, que nós não transmitimos pela nossa rede. A rede que é Cristiana e Hinaldo Ascioli, Stanford Ascioli Neri. Se inscreva no nosso canal e vem participar. E toda terça e toda sexta nós estamos fazendo agora o estudo do livro O que é o Espiritismo. Acabamos de fazer Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e iniciamos agora o que é o Espiritismo. Venha saber o que é Espiritismo, porque muito espírita entra nas comunicações sem saber o que é Espiritismo. E olha lá, essa obra primeira que eu citei foi o que é o Espiritismo. E Hinaldo, qual é a segunda obra? Pegue a Revista Espírita. Como? Mas a Revista Espírita tem várias revistas. Pegue a coleção inteira e leia. Porque você sabia que a Revista Espírita é o Livro dos Espíritos número 2. Porque se quisermos fazer um outro, agora é o 3, porque o 2 já existe. É tudo que Kardec perguntou aos espíritos nas viagens. E não botou no Livro dos Espíritos porque ele achou desnecessário, mas deixou gravado todas as perguntas, as respostas, os colóquios, as viagens, os comentários, tudo. Agora um Kardec espírita, porque agora ele conhecia o espiritismo. Não me interessa Kardec antes. Não me interessa, porque ele não era espírita. Quando ele passou a estudar o espiritismo, assim como você precisa, assim como eu preciso até hoje, de estudar espiritismo. Porque ele diz assim, olha, neste capítulo 69 desta obra magnânima, Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier, de Emmanuel. Olha o que Emmanuel nos diz. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre se manifestam com ansiedade e estabelecem claras e perfeitas comunicações com a lei. Perfeito. Parece estar perfeito. Mas tem mais coisas do que isso. Se muitas vezes aparecem fracassos, nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais o egoísmo próprio do que o imperativo edificante. É muito mais para proveito próprio. Lembra? Vamos nos remontar à época de Moisés. Por que é que vocês acham que Moisés proibiu? Lá em Deuteronômio. Por que aquele? A proibição de comunicação com os mortos. Por que vocês acham? Se ele proibiu, é porque existia. Mas o motivo pelo qual ele proibiu? E ele proibiu de certa forma, porque depois, no período em que Jesus estava aqui, ele, o legislador hebreu, quebrou essa promessa de comunicação em vez de comunicar com Jesus. Inclusive, trouxe outro com ele, que era Elias. Mostrando que a comunicação existia. Não é assim? Porque se Jesus falou com Elias e Moisés, está na Bíblia dizendo, inclusive ele citava que Elias teria que voltar, e ele ainda afirma convictamente da reencarnação. E ele veio, e os homens não o reconheceram. E os apóstolos, à época que ouviram, escreveram logo depois. E era de João Batista que ele falava. Gente, isso é reencarnação pura. Não tem para onde correr. Foi Jesus que falou. Foi a Bíblia que escreveu. E a gente só precisa ler e entender. Não é interpretar, não tem o que interpretar. Elias teria que vir. E veio, e não o reconheceram. E os apóstolos dizem, e era de João Batista que ele falava. Não precisa dizer mais nada. Prova a reencarnação e a comunicação com os mortos. Por que a comunicação? Porque essa comunicação era o próprio legislador hebreu que proibiu por conta dos exageros à sua época. Porque tudo se perguntava. Fica muito parecido com hoje, né? Hoje nós estamos assim. Vamos à casa espírita para tirar os nossos pesos. Eu estou muito carregado. Porque se é carregado é porque está com peso. Peso de consciência, gente. É peso de atitudes equivocadas, querendo lastimavelmente realizar a mesma tarefa que vínhamos realizando. Veja o que é que querem fazer com a doutrina espírita. Temos cuidado com isso. Porque a pessoa vem tomar passe e se panturrar de água fluidificada para aliviar a consciência aturdida. E não é assim. Joana já nos explica. Só com a transformação moral obteremos isso. A libertação dos nossos próprios acusamentos. Ou, desculpem, as nossas próprias acusações. Acusações mentais. Culpa. Geram-se culpa.
E culpa gera sombra, e as sombras nos perseguem. Olha lá a sombra da minha mão aqui, ó, perseguindo o meu corpo. Ó. Percebem? É sombra, e sombra persegue. Então, as comunicações precisam estar muito bem sintonizadas com o bem. Sintonizadas com o bem. Vou repetir. Sintonizadas com o bem. Por que, Inaldo, você está repetindo? Sintonia quer dizer os espíritos bons e os espíritos não tão bons assim. Estão os dois aqui. Ah, porque um é baixo, outro é alto. Cabe com isso. É vibração. É a mesma coisa. Só que uma faz bem e a outra nos traz prejuízos morais. Entendeu o que é o bem e o mal? Uma traz prejuízo moral e a outra nos eleva moralmente. Então, sintonia. Para onde eu vou olhar? Entendeu? Se eu sintonizar com os bons, eu preciso estar olhando e dando atenção às vibrações boas. Mas se eu virar o rosto para o outro lado, já estou sintonizando com as coisas ruins ou as coisas más. É fácil. É fácil de entender. E depende da gente. É por isso que ele diz, existem pessoas que fazem reunião e sintonizam olhando para o mal. Ai, não, como é que eu vou fazer tratamento de desobsessão? Olhando para o bem, servindo ao bem, que irá fazer a ponte entre os que estão equivocados e você. Não, não é você não que faz, viu? Não se iluda. Não se iluda pensando que é você que ajuda os necessitados do mundo espiritual. Pode tirar o cavalo. Você é o interlocutor. O interlocutor é aquele que ajuda, é aquele que auxilia com a palavra. Mas a inspiração dos espíritos, tudo que você fala está nas obras. O que é que tem seu, gente? A interlocução. Você só é a palavra. Então é por isso que ele diz, os apóstolos, os discípulos do evangelho, somos nós. O propósito de exclusividade, neste sentido, abre uma porta larga para o engano. A gente achar que só nós recebemos espíritos bons. E o espírito de fulano, Dr. Bezerra, Eurípides Passanufi, André Luiz, Emmanuel, Sheila, Meimei, é nosso. Não é assim. Através dessas comunicações, malfeitores como instrumento nocivo podem penetrar no templo de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Porque eu estou falando de vibrações. E vibrações, muitas vezes, nos enganam. Quem é que nos engana? Nos engana a nossa percepção. Não é a vibração do bom. Porque se eu estiver olhando para o bem, pensando no bem, mas se algo me distrair no mal, ou me chamar a atenção no mal, eu perderei a vibração. Leiam as obras espíritas, as obras subsidiárias, as obras boas subsidiárias, que são as obras de André Luiz, as obras que vêm por Chico, que vêm por Divaldo, que vêm por Raul Teixeira, que vêm por Hermance Dufour, que vêm por todos aqueles espíritos bons que nos trazem, narram mensagens dignificantes, sempre. Olha lá, preste atenção, é fácil você entender. Elas sempre falam do evangelho, do bem, e falam no momento em que o bem auxilia alguém retirando e trazendo para cá. Quando você tiver uma obra que só olha para o mal, focando o mal, e dizendo que eles têm que um dia buscar o bem, qual é o foco que você está tendo? Quando a gente narra as coisas, veja Emmanuel, André Luiz, e esses espíritos que têm uma integridade moral, o médium tem uma respeitabilidade. Quando as pessoas chegam assim, Naldo, mas por que você acredita tanto em Chico? Eu digo, me apresenta as tuas obras e eu apresento as de Chico. Quem ganhar, eu vou dizer a você para quem é que eu vou olhar. Entende? Eu tenho médios por aí que agora estão apedrejando Chico. Falam mal de Chico, e falam, e falam. Aí eu digo, meu irmão, para um pouquinho. Me apresente. Não precisa você falar mal de Chico, não. De Chico eu já conheço. Me apresente as suas obras. As pessoas que você auxiliou. Tipo assim, eu vi um médium falando e dizia, e eu já atendi 2.000 pessoas. Aí eu olho os outros que estão apedrejando esse médium. Eu estou falando de Divaldo Pereira Franco. 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Aí a pessoa vira e diz, e você, fulano, que está falando mal dele?
Quantas pessoas você já atendeu? A pessoa disse, não comecei a atender ninguém, não. Eu só sei falar mal dos outros. Então, eu não estou olhando para o bem, eu não estou fazendo o bem, eu estou olhando para o mal, eu estou falando do mal, eu estou tentando atingir quem faz o bem do outro lado, porque meu foco é o mal. Gente, é fácil de ver. A pessoa só abre a boca com azedume, com coisas ruins, falando mal dos outros, perseguindo os outros, falando mal de Chico, falando mal de quem faz o bem. Fácil. Não tem dificuldade. Por quê? Porque são comunicações e nós precisamos prestar atenção a quem nós estamos dando a nossa atenção. Bela e humana, a dilatação dos laços de amor que unem homens encarnados aos familiares e aos familiares que o precederam na jornada do além-túmulo. Então, nós vamos estar ligados por amor, por afetividade, aos que foram da nossa vida, aos laços de amor que nos unem, pessoas que nós amamos, vamos estar ligados. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem se serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Você imagina o sujeito estar aqui na Terra evocando o pai, evocando a mãe, evocando o irmão, evocando pessoas dos seus graus de parentesco por amor, para pedir a eles serviços. Então, eu não estou olhando para o bem que ele possa produzir, eu estou falando do meu para mim, com os meus, para os meus, só em torno de mim. Egoísmo, chaga da humanidade. Está bem explícito isso no Evangelho. Então, quando nós começamos a perceber que nós somos responsáveis por aquilo que cativamos, Saint-Exupéry nos diz isso muito, com grande maestria em sua obra. Então, é preciso respeito, para não criarmos vínculos com esses espíritos, por simplesmente serem ter a nossa afetividade e buscarmos obsidiá-los com isso. Haverá sempre quem dispense a luz na assembleia de homens sinceros. Quantos não estão fazendo isso hoje? Quando a gente fala de honestidade, quando a gente fala de respeito, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de dobrar os joelhos diante do Pai e respeitar, orando, respeitar a vida. Quantos de nós hoje, mesmo espírita, eu vejo espíritas ainda equivocados falando no abortamento. Ainda dizendo que a mulher... São tendências. Eu estou olhando para a vida, para as pessoas, para o mal. Porque matar, nunca, dizem os espíritos, o livro dos espíritos. Eu não preciso. É só ir na questão que fala sobre abortamento no livro dos espíritos e ler, que ele diz que o único momento... 356. Olha a Cristiana me ajudando aqui, gente. Veja que maravilha, o que é um espírito bom influenciando para o bem. 356. E os espíritos falam e deixam bem claro sobre isso. Que só existe um motivo pelo qual nós optamos pela mãe e matamos o filho. É quando gera perigo para a matriz, para a mãe que já existe. Só quando ela estiver correndo risco de vida. E risco de vida verdadeiro. Porque lembram que inescrupulosos, que tendenciosamente voltando para matar crianças, transformar aquela mulher que iria ser transformada pelo divino milagre da vida em mãe, você, espírita, vira para ela e diz, não, mas você pode abortar, você não tem condições financeiras. Ora, se foi um aborto provocado por questões financeiras, não, isso se resolve. Você tem um filho e doa depois ele. Tem tanta gente querendo um filho. Ai, Naldo, mas tem tanta gente abandonada nos abrigos. Elas estão abandonadas. Elas estão se servindo da vida na necessidade evolutiva dela. Você parece que não leu o Espiritismo. Você está me demonstrando falta de conhecimento. Eles não estão abandonados. Eles estão passando pelo que é necessário para eles. Porque nós estamos numa torrente de amor
que é preciso que eu, você e aqueles espíritas, mais fervorosos, vão lá e adotem um. Se cada espírita, vou dar só um número aqui, vou só dar um número. Se cada espírita adotar uma criança, não resta uma criança nos orfanatos. Você quer apostar? Faça a contagem de quantas crianças tem para adotar e quantas famílias são espíritas. Só basta acabar a recrudescência deste falso. E querem atacar a família. Veja que interessante. O mal sempre pensa em, não, mas esse negócio de família tem que acabar. Por que tem que acabar? Se agora até as cogitações para novos laços afetivos familiares, 2 pais, 2 mães, mas é família. Veja, até a homoafetividade agora demonstra que é necessário uma família. Então, são orientações que as pessoas... Vejam, são pessoas que já estão vendo uma forma da saída para as suas necessidades íntimas. Não estamos aqui contra nada. Estamos apenas falando que nós precisamos olhar com outros olhos, que este núcleo está também no Livro dos Espíritos falando sobre família. Porque quando nós olhamos a questão sobre família, a gente vai ver uma coisa muito simples, uma coisa que volta-se para o outro e diz: é preciso que criamos muito mais neste princípio. Sabe qual é o princípio da família? O ser. É por isso que nós, espíritas, criamos tanto o cuidado do ser espiritual, para que este ser crie uma boa família estruturada, para que esta família possa dar a este novo ser uma nova oportunidade. Então, quando nós começamos, olha, ele disse aí, haverá sempre quem dispense a luz na Assembleia dos Homens Sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes incidentes nas suas necessidades próprias. Gente, em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se que se o visitante vem de Deus. Olha que lindo. Quando nós temos consciência para analisarmos que as pessoas estão, os espíritos, seja encarnado ou desencarnado, estão falando a verdade, é quando ela volta-se para o bem, para a vida, para o respeito, para a integridade moral, para as coisas positivas. Veja, se fica difícil a gente fazer escolhas na vida. Não, gente. É de extrema facilidade. Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão sentir quanto é profundo isso. Você voltaria para mim e perguntaria, Inaldo, como fazer uma escolha? Fácil, gente. Você para, faz uma prece, e na hora de decidir, você diz assim: como faria Jesus no meu lugar? Pensar como Jesus pensava, agir como Jesus agia, sentir o que Jesus sentia, andar como Jesus andava. Não é fácil. Ninguém chegará ao Pai senão por ele, Jesus. Então é um consolo para a humanidade, para nós espíritas, sabermos que estamos olhando para as bem-aventuranças, que é o caminho que Jesus deixou para nós, traçado como linha inequívoca a chegarmos ao Pai. Com o quê? Com a base. Olha a base qual é, você já viu? Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os brancos. Primeiro você tem que ser humilde para aceitar que existe um Pai celestial, um irmão mais velho, que nos conduz à vida eterna, e um Pai que nos preparou à eternidade como consolo aos nossos corações ainda sofridos, que seremos felizes para sempre. Então, quando nós fizermos essa escolha no bem, com retidão, nós iremos dizer com sentimento, com a certeza do dever cumprido, e podermos fazer realmente as comunicações que nós precisamos, dizendo: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque eu creio em Ti. Obrigado, Senhor, pela paz. Obrigado por essas lições.
Obrigado por esse manancial de informações que caem sobre nós com essas obras maravilhosas, Senhor. Queremos te agradecer por essa oportunidade de servir a esta casa majestosa, o SELEC, que há muito mais de 50 anos está conosco. Abençoa todos os seus trabalhadores. Abençoa-nos a nós, hoje, agora e eternamente. Agradecidos somos por esta oportunidade e ao convite que a casa nos fez. Muita paz e que Deus nos abençoe.